Olá, turma. Na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre semelhança de triângulo, que nada mais é do que triângulos com a mesma forma, que mantém os mesmos ângulos internos e que existe uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Lembrando que ele precisa ter a mesma forma. Ora, eu não posso dizer que esse triângulo aqui, ó, que é retângulo, possa ser semelhante a esse ângulo aqui, esse triângulo. Certo? Aqui o triângulo retângulo ele tem uma forma, é diferente desse, então não vou estabelecer razão de semelhança, né? Eles precisam ter a mesma forma e automaticamente a gente vai perceber que eles vão precisar ter os mesmos ângulos internos. Então, um triângulo semelhante, na verdade, ele vem do processo que a gente chama de homotetia, que é ampliação ou redução de uma forma. Então, vamos dizer que eu tenho esse triângulo, ele vai ter ângulos aqui, interno. Vamos dizer que esse ângulo aqui é alfa, beta e teta. E esse lado aqui mede 3, esse aqui mede 2 e esse aqui mede 4. Vamos supor que eu vou fazer uma ampliação desse triângulo. Eu vou ampliar ele em 3 vezes o valor. Então eu vou obter um triângulo maior, com a mesma forma, só que com um lado proporcionalmente maior. E aqui, como a ampliação foi de 3 vezes, esse lado já não vai ser mais 3. Ele vai ser 3 vezes o valor do lado anterior do triângulo pequeno. Então aqui vai ser 6 e aqui vai ser 12. E a gente representa o triângulo como A, B e C. Eu posso pegar isso aqui como D, E, F. E como eles têm a mesma forma, que a gente viu, eles têm os mesmos ângulos internos, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E o que a gente tem? Esses lados ampliados são chamados de lados homólogos. Então posso dizer que o lado DE é homólogo, ou seja, ele foi obtido através de uma ampliação ao lado AB. Ou seja, ele é uma ampliação do lado AB. Bem como o lado EF é homólogo, o lado EF é homólogo ao lado BC. E por fim, do triângulo grande a gente tem o lado DF. Então DF é homólogo, ou seja, uma ampliação ao lado AC. Quando a gente diz que ele é homólogo, ele estabelece então uma relação. Se eles foram obtidos através de uma ampliação, e essa ampliação é constante, o mesmo valor que multiplicou um lado multiplicou os outros lados para que a gente obtenha essa ampliação, então significa que aqui a gente tem uma razão de semelhança que é constante. Se eu dividir esses lados homólogos, o valor tem que ser o mesmo. Então eu posso dizer, ó, como D é homólogo a AB, eu posso dizer que DE está para AB, assim como EF é homólogo a BC, eu posso dizer que EF está para BC. Assim como DF é homólogo a C, então pode dizer que DF está para AC. Ou seja, essa relação aqui ela é uma constante. Vamos ver se isso acontece. Só para a gente ver, a gente sabe que isso acontece, mas só para provar. O meu DE é 9. Então 9 está para 3, assim como o meu EF
é 6. 6 está para 2. Assim como o meu DF é 12. 12 está para AC. AC é quanto? 12 está para 4. Se a gente for dividir, ó, a gente tem um valor constante. Ó. 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 4 é 3, como a gente viu. Ele estabelece uma relação de proporcionalidade. Então eu vou desenhar aqui. Vou fazer o desenho de dois triângulos. E a gente sabe que eles foram obtidos por um processo de ampliação. Agora a gente já sabe que o fundamental é saber que eles foram obtidos pelo processo de ampliação. Então vamos supor que eu tenho esse triângulo aqui. Ó. O outro triângulo que seja semelhante a ele, observa o seguinte. Eu vou botar aqui que tem um ângulo alfa, um ângulo θ e um ângulo beta. O triângulo que eu vou formar a partir dele também tem que ter essa característica, tem que ter essa mesma forma. E como a gente falou, agora dessa vez eu vou fazer uma redução desse triângulo. Percebe que é o mesmo triângulo, só está de forma reduzida. Novamente, eu posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Pronto, você gravou isso aí. Agora a gente já aprendeu que existe uma semelhança e eu vou estabelecer isso por uma constante de proporcionalidade. Ok? Mas a gente pode utilizar um teorema fundamental para a gente não errar. Então, o meu primeiro teorema que eu vou utilizar é o seguinte. Vamos supor que eu tracei aqui uma reta paralela. Não precisa ser necessariamente cortando no meio segmento, nem AB e nem AC. Né? Pode ser em qualquer lugar. E eu vou chamar esse aqui de D e F. Vamos botar aqui D e F. Aqui, pelo esse teorema, eu já obtenho um triângulo. Aliás, eu tenho dois triângulos que eu vou dizer que de fato são semelhantes. Isso aqui é óbvio. Por quê? Porque quando a gente tem retas paralelas que a gente estudou, esse ângulo daqui é o mesmo que esse ângulo daqui. A mesma coisa acontece, que esse ângulo daqui é o mesmo que esse ângulo daqui. E esse ângulo daqui é comum tanto no triângulo grande como no triângulo pequeno. Então posso afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo ADF. Então aqui a gente já cumpriu o teorema fundamental. Então a gente vai estabelecer agora alguns casos de semelhança. A gente já viu o teorema fundamental. Agora caso de semelhança. A gente vai ter o primeiro caso de semelhança. Caso ângulo-ângulo. O primeiro caso vai ser ângulo-ângulo. O chamado AA. O que acontece? Dois triângulos vão ser semelhantes se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos do outro triângulo. Ou seja, se você identificar dois triângulos que têm a mesma forma, novamente, a gente está trabalhando com triângulos que têm a mesma forma. E você identificou que dois ângulos são iguais, é óbvio que o terceiro ângulo que você não identificou que é igual, por consequência vai acabar sendo igual. Então, por essa regra, primeira determinação que a gente vai ver, aqui tiver alfa, beta, e se aqui for alfa e aqui for beta, a gente já sabe que esses ângulos
Por essa definição, eles são semelhantes. Segundo caso é o LAO, lado, ângulo, lado. Então, o segundo caso é chamado lado, ângulo, lado, que é chamado de LAO. Quando é que acontece? Dizemos que dois triângulos vão ser semelhantes se dois lados são proporcionais e os ângulos entre esses lados são congruentes, isto é, são iguais. Para o outro triângulo ser semelhante, por essa regra, tem que ter a mesma forma. E o que tem que acontecer aqui? Esse lado aqui, ó, tem que ser proporcional, ou seja, ele tem que ser uma ampliação ou uma redução daquele lado lá. Então, vou botar aqui A vezes K. Vamos dizer que foi multiplicado pela uma constante de proporcionalidade. Aqui tem alfa e aqui o B tem que ser proporcional também. Teria que ter sido multiplicado por essa mesma constante de proporcionalidade. Isso no caso se for maior. Se o outro triângulo for menor, essa constante de proporcionalidade a gente entende que foi dividido. Vamos dizer que esse lado aqui é menor. Então, de vez de ser multiplicado, a gente diz que foi dividido. Então, aqui agora o terceiro caso é o lado, lado, lado. O LLL. O que ele diz, esse caso? Dois triângulos são ditos semelhantes se os três lados do primeiro triângulo são ordenadamente proporcionais aos lados do segundo triângulo. Né? Tem que estabelecer uma relação de proporcionalidade, como a gente viu. Se você tiver aqui, por exemplo, esse triângulo A, B, C, e ele for proporcional aqui a K, L, M, ele tem que estabelecer uma relação de proporcionalidade, ou seja, vamos supor que esses lados aqui são homólogos. Então, se eu pegar K e dividir por B, tem que ser igual a L dividido por C. E tem que ser igual a M dividido por A. Se ele estabelecer aqui uma relação de proporcionalidade, como a gente viu, esses triângulos são semelhantes. Bom, vamos para exercício para ficar mais fácil para a gente exemplificar. Bom, quem são os lados homólogos? A maneira mais fácil de você ver é só você pensar o seguinte. Esse cara aqui, ele está formando com quem? Ele está formando com os ângulos de alfa e beta. Ou também você pode pegar que ele é oposto ao ângulo θ. Então, ó, o lado homólogo é aqui. Então, posso pegar 4 está para quem? Quem é oposto ao ângulo θ no outro triângulo? 12. Então, 4 está para 12. Assim como, bom, vou pegar esse lado aqui. Ele está oposto a quem? A alfa. Ou ele ajuda a formar um ângulo com θ e com beta. Mas eu vou pegar um ângulo oposto que fica mais fácil para ver. Ele está oposto a alfa. Então, 4. Ele é homólogo a quem? Bom, é só procurar quem está oposto ao ângulo alfa. 12. E por fim, o 2. O 2 está oposto a quem? O 2 está oposto ao ângulo beta. Quem está oposto ao ângulo beta aqui? O x. Ou seja, como eu quero calcular o x, eu vou utilizar uma dessas razões aqui. 4 está para 12, assim como o 2 está para x. Como a gente aprendeu na aula, a gente vai multiplicar cruzado. Então, 4x, 2 vezes 12, 24. X é igual a 24, dividido por 4. X é igual a 6. Ok? Então, esse vai ser os nossos exercícios. Tentar achar os lados homólogos, montar a proporção para achar o valor desconhecido. Então, façam os exercícios e na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios que vão ser propostos.